O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação.
Cumprimento os pais pela comemoração do Dia dos Pais, por vocês rezamos esta Santa Missa, sem deixar de mencionar os pais falecidos. Por eles oferecemos esta Santa Missa, pedindo ao Senhor que os acolha nas alegrias dos céus e conceda a vocês, os pais vivos, a saúde, a força necessária para cumprir com fidelidade a missão que vos foi dada. A liturgia deste 19º domingo do tempo comum prolonga a leitura do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas. Iniciamos a leitura do capítulo no domingo passado. E na meditação nós consideramos uma pergunta fundamental que o homem precisa fazer a si mesmo: qual é o sentido da vida? E nós encontramos no Evangelho uma resposta. Jesus nos ensinou, através do seu Evangelho, que a vida do homem não consiste na abundância de bens. Encontramos uma resposta. O sentido da vida do homem não está na aquisição de bens. O homem não foi criado e colocado neste mundo para acumular bens. A aquisição de bens, conquistar os bens, isso é algo querido por Deus. Deus não é contra a aquisição dos bens. Deus não é contra as riquezas. Deus se coloca contra o acúmulo. E para que isso não aconteça, nós consideramos na meditação os fins dos bens materiais. São dois fins. Os bens visam o bem-estar da própria pessoa e dos seus, ou a vida digna a si e aos outros, e a realização de obras de caridade, ou seja, servir o próximo com aquilo que nós possuímos. Esses são os fins dos bens materiais. E na meditação, considerando os fins dos bens materiais, nós lembramos que a utilização correta dos bens vão proporcionar a nós bens que nós vamos carregar conosco quando concluirmos a nossa caminhada sobre a terra. Os bens temporais, os bens materiais que conquistamos com o nosso trabalho, esses permanecerão na terra. Nós carregaremos os outros bens, os bens eternos, os bens espirituais que nós podemos conquistar na utilização correta dos bens temporais. Hoje, seguindo, prolongando a leitura do capítulo 12, Jesus enfatiza o que nós meditamos no domingo passado. E Jesus enfatiza no versículo 33: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, o tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. A interpretação do versículo 23 não deve ser uma interpretação fundamentalista. Aliás, nós católicos não fazemos interpretação fundamentalista da palavra de Deus. É fato que Jesus está dizendo: vendei os vossos bens e dai esmola. Isso não significa que todos nós somos chamados a adotar a mesma atitude radical de São Francisco. São Francisco foi chamado a uma radicalidade, a vender todos os seus bens e a viver radicalmente a pobreza. Trata-se de um chamado especial. O que Jesus está ensinando no versículo 23 é que nós devemos utilizar corretamente os bens. Foi essa a meditação que nós fizemos no domingo passado. Utilizar os bens que passam para alcançar os bens que não passam. Jesus está revelando uma das finalidades do bem material: é ajudar aquele que necessita.
E Jesus segue com um ensinamento, dizendo, a partir de uma parábola, o patrão que foi para a festa de casamento e os empregados estão esperando a sua chegada. Jesus segue ensinando, e no ensinamento de Jesus, ele apresenta 4 verdades fundamentais da fé cristã. Primeiro, Jesus está falando sobre a parousia, que significa a sua vinda gloriosa. O patrão é figura de Jesus. Os empregados somos nós. Diz que o patrão foi para a festa de casamento e ele chegará. E os empregados precisam estar preparados. Qual é a certeza que os empregados têm? O patrão voltará. E nós precisamos estar preparados. Essa é a primeira verdade fundamental da fé que Jesus apresenta no Evangelho deste domingo. Cristo voltou para o Pai. E aquele que voltou para o Pai virá uma segunda vez, a vinda gloriosa de Cristo. Mas nós desconhecemos que Jesus enfatiza no texto. E acaso ele chegue? Veja, aqui há um suspense. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrarem. Nós não temos a certeza a respeito do dia e da hora que nosso Senhor voltará. Essa informação nós não temos. Portanto, precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. E essa preparação, ela ocorre pela administração correta daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós, e vamos seguir com a leitura do Evangelho, não precisamos ficar apavorados se administramos corretamente os bens do patrão. Vamos para a vida profissional. Você está tirando um cochilo bem tranquilo no horário do trabalho. Chega o patrão, é um susto. Mas se você está trabalhando, você não fica assustado. Você está fazendo aquilo que é o correto, aquilo que você precisa fazer. Jesus está usando essa imagem para que nós compreendamos a necessidade de administrar corretamente aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E a mensagem deste domingo que estou procurando deixar, sobretudo é esta. Vou falar outras coisas, mas sobretudo é esta. Acordem agora e preste bem atenção. Acordaram? Preste atenção. Você e eu não temos o domínio absoluto sobre o roteiro da nossa vida. Nós não temos. Você estabelece um roteiro. Você faz um script para o seu dia, para a sua semana, para o mês, para o ano. Mas muitas coisas envolvem o roteiro da nossa vida. Nós não temos o domínio absoluto sobre o roteiro da nossa vida. Nós vamos estabelecendo uma série de coisas, e é bom fazer isso. É bom ter planejamento, ter rotina, é bom ter um cronograma, tudo isso é bom, mas nós não temos o domínio absoluto sobre o roteiro da vida. Algo acontece e aquilo que nós tínhamos como projeto, nós não podemos cumprir. Alguma coisa acontece e interfere no nosso cronograma, no nosso roteiro. E essa é uma ilusão que nós temos. E por que estou enfatizando que nós não temos domínio absoluto sobre o roteiro da nossa vida? Porque nós estabelecemos um roteiro de vida imaginando que nós vamos conseguir cumprir tudo aquilo. Vamos às coisas mais concretas. Eu sei que alguma coisa não está bem na minha vida. Eu reconheço que eu preciso mudar aquele determinado ponto. Mas eu digo, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou aproveitar um pouco mais. Eu vou ser um pouquinho mais desonesto, mas depois eu prometo que vou deixar de fazer isso. Você não tem o domínio absoluto sobre o roteiro da sua vida. A mudança precisa acontecer hoje. Nós não sabemos o dia, a hora que o Senhor voltará. Essa é uma ilusão. É fato que o ciclo natural da vida é: você nasce, cresce, infância, adolescência, juventude,
juventude mais adulta, depois adulto, alguns se casam, outros são padres, depois vem a velhice e morre, mas nem todos seguem esse roteiro. Quem aqui de nós pode garantir que vamos seguir esse roteiro? Ninguém, porque nós não temos o domínio absoluto sobre o roteiro da vida, porque nós ficamos postergando o perdão que nós precisamos oferecer hoje, a reconciliação que precisamos realizar hoje, porque nós ficamos postergando o abandono desse pecado que nós precisamos abandonar hoje, porque nós não procuramos mudar o nosso jeito de agir, as nossas atitudes que nós reconhecemos que não são boas, mas nós vamos postergando, prorrogando, adiando, como se tivéssemos o controle absoluto sobre o roteiro da vida. Você não tem, nós não temos, e Jesus está alertando acerca disso, que nós desconhecemos o dia e a hora que o Filho do Homem virá, e nós vamos passar pelo juízo de Deus. Deus oferece a nós oportunidades, e nós vamos olhando as oportunidades e adiando aquela oportunidade que Deus está nos concedendo, as oportunidades que Deus concede de mudança, de revisão de vida. Por exemplo, a missa que hoje nós estamos celebrando é uma oportunidade, é Jesus lembrando que nós não temos o controle absoluto sobre o roteiro da vida. Nós não temos. Algo pode acontecer daqui a pouco e a vida é interrompida. Nenhum de nós está isento à interrupção do roteiro que nós programamos, que nós preparamos para nós mesmos. E segue Jesus dizendo, essa é a primeira verdade de fé: Jesus voltará, mas nós não sabemos o dia e a hora, e nós passaremos pelo tribunal de Cristo, prestaremos conta a Deus dos bens que de Deus nós recebemos. Segunda verdade de fé que aparece no Evangelho. Jesus segue contando a parábola. Ele diz: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado, que o patrão, ao chegar, agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Vou recordar que nós estamos ouvindo uma parábola. Precisamos interpretar a parábola. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, aquele que administrar fielmente os bens que foram colocados em suas mãos, este herdará o reino dos céus. Quando o texto diz, em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens, Jesus está revelando, aquele que administrar fielmente os bens que eu coloquei em suas mãos, esse vai desfrutar dos bens eternos, de todos os bens do Pai do céu. O que Jesus está assegurando? O céu existe. Nós estamos como peregrinos neste mundo. O texto da segunda leitura, é preciso pedir a Deus o reavivamento da nossa fé. Está dizendo o autor sagrado, a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. A fé nos dá essa convicção, o céu existe, e administrando corretamente, fielmente os bens que Deus colocou em nossas mãos, nós vamos herdar o reino dos céus. Deus reserva para nós o reino dos céus. E segue Jesus. Essa é a segunda verdade, o céu existe. E Jesus está dizendo, recentemente numa homilia eu disse sobre a importância de crer que Jesus é Deus. Crer que Jesus é Deus. Por que é importante crer que Jesus é Deus? Porque Deus não pode mentir. Se Jesus está afirmando que existe o céu, Jesus é Deus. Isso é uma verdade. O céu existe. O homem mente, Deus não mente. O homem é infiel, Deus é fiel. Segue Jesus. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista,
e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Do que Jesus está falando agora aqui? Isso mesmo, do inferno. É disso que ele está falando aqui. Se nós não administramos corretamente, fielmente os bens que ele colocou em nossas mãos, se nós ficamos envolvidos com os prazeres deste mundo, quando ele diz comer, beber, embriagar-se, espancar os criados e criadas, Jesus está falando aquele que está vivendo como um glutão, um beberrão, alguém que vive em função dos prazeres deste mundo. Para herdar o reino dos céus, nós precisamos entender que é necessário um sacrifício, morrer para os prazeres deste mundo. Se nós ficamos viciados nos prazeres deste mundo, nós deixamos de administrar corretamente os bens que Deus colocou em nossas mãos. É fácil viver o matrimônio? Pelo que eu escuto, não é nem um pouquinho fácil. É difícil. Isso requer o quê? Sacrifício. Sacrifício. Mas o mundo hedonista de hoje prega o quê? O que importa é ser feliz. Você está feliz? É isso que importa. Cadê o sacrifício? Cadê a imolação? A oblação da própria vida? A entrega da própria vida? É fácil gerar os filhos? Criar os filhos? Não é. É sacrifício. É necessário viver essa imolação, esse sacrifício. E olha o texto. Os textos da liturgia da palavra desse domingo estão profundamente alinhados. O texto da primeira leitura do livro da sabedoria. O texto está recordando um fato da história do povo de Israel. A libertação da escravidão do Egito. O que foi fundamental para que o povo fosse liberto? Aconteceram as pragas, e tudo isso não moveu o coração do faraó para que ele permitisse que o povo de Israel saísse do Egito e fosse para o deserto. O que aconteceu? Deus envia o anjo exterminador para exterminar os primogênitos. E como os primogênitos dos hebreus foram preservados? Pelo sacrifício. Deus pede que seja sacrificado um animal, com o sangue do animal sejam marcadas as portas das casas dos hebreus. E os filhos, os primogênitos dos hebreus, todos os primogênitos foram preservados do anjo exterminador, sacrifício. Se nós não fazemos esse sacrifício, nós seremos condenados à morte. O anjo exterminador vai nos alcançar, é necessário o sacrifício. Nós pregamos a respeito do inferno não para aterrorizar, mas para que nós tomemos consciência que existem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, que existe o céu e que existe o inferno. E isso é uma escolha nossa. Veja, Deus colocou os bens. O que eu faço com os bens, isso depende de cada um de nós. Nós estamos convencidos que Deus não quer a nossa condenação. Deus move muitas coisas para que a nossa salvação aconteça. O desejo de Deus em relação a cada um de nós é a nossa salvação. Deus procura cada um de nós incansavelmente, mas se nós não aproveitamos as oportunidades e as ocasiões, a condenação não é de Deus, a condenação é nossa. Somos nós mesmos que estamos promovendo a própria condenação. Mas graças a Deus, essa é a terceira verdade de fé. Agora vem a quarta. Existe a quarta verdade de fé. Que maravilha! Olha o que Jesus diz no Evangelho. A quarta verdade de fé. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O que Jesus está falando aqui? Doutrina do purgatório. É o purgatório. Veja, o primeiro vai desfrutar de todos os bens, já entrou no céu. O segundo, como não administrou corretamente e fielmente os bens, por escolha própria, condenado, partido ao meio. Mas diz que alguns conhecem a vontade de Deus. Porém, quando partiram desta vida, não carregavam pecados mortais, mas ainda carregavam as imperfeições. E serão chicoteados. É uma parábola. Interpretação.
O purgatório é o estado purgativo, é purgar as penas temporais. E segue Jesus dizendo: porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A teologia moral diz: aqueles que eram ignorantes. Inclusive alguns dizem o 8º sacramento da igreja, a ignorância. Aqueles que ignoram, aqueles que não tiveram a oportunidade de ter acesso à verdade a respeito de Jesus, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Jesus. Deus também encontra um meio de alcançar aqueles que não ouviram explicitamente as verdades do Evangelho. Tudo isso para lembrar que nós precisamos estar preparados. Existem verdades de fé que precisam balizar a nossa vida, as nossas ações. A primeira: Cristo voltará, e com isso virá o fim do mundo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Há 2 caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição, o céu e o inferno. O que eu estou escolhendo? O que eu estou fazendo com os bens que Deus colocou em minhas mãos? Eu estou administrando fielmente aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Porque terei que prestar contas a Deus daquilo que Deus me concedeu durante a vida. Céu e inferno, segunda e terceira verdade, e o purgatório. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar consciência: não tenho controle absoluto sobre o roteiro da minha vida, preciso mudar hoje, preciso começar esse caminho de transformação hoje, tomar a decisão. Vou conseguir? Isso é outra coisa, mas vou me empenhar, vou me dedicar, porque tem uma outra tábua aqui de salvação, o purgatório. Pelo menos eu estou me empenhando, me dedicando, dando o melhor de mim. Houve queda, tropeço, levanto, me confesso, recomeço, retomo o caminho. Vou fazendo o esforço máximo que eu consigo fazer. É Deus dando a cada um de nós a oportunidade para que nós possamos desfrutar dos bens eternos. Mas como disse, leve no seu coração: você não tem o controle absoluto sobre o roteiro da sua vida. É ilusão. Nós não temos. A pandemia mostrou isso. Não sei se nós aprendemos, mas que ela mostrou. Nós não temos o controle absoluto. É preciso que nós tomemos consciência que vamos passar pelo juízo de Cristo, pelo tribunal de nosso Senhor. O desejo de Deus é a nossa salvação, mas isso também passa pela nossa decisão. Como nós estamos administrando aquilo que de Deus recebemos, os bens que Deus colocou em nossas mãos. E bens aqui significa muita coisa, não dá tempo de tratar desse bem, mas bens significam muitas coisas. Posso citar um deles: a sua família, os seus filhos, Dia dos Pais, família e filhos. Esses são alguns dos bens que Deus colocou em suas mãos.